Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando sentiram fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Nós temos aqui, hoje para nós, neste Evangelho, nesta liturgia, uma reflexão que deve ser muito aprofundada em nosso coração, em nosso conhecimento de Deus, para que possamos então, como em tantas outras esferas da vida, julgarmos as coisas com sabedoria, com discernimento e não levianamente, não apenas pela superfície, por aquilo que nos parece de imediato. O que os discípulos de Jesus estavam fazendo ali, que foram repreendidos ou pelo menos questionados pelos fariseus, era uma transgressão da lei de Deus. E nós temos muito bem no segundo mandamento do Antigo Testamento, e como já foi lembrado no nosso comentário, hoje para nós o domingo, um dia consagrado ao Senhor, no qual não devemos fazer trabalho, serviço, a não ser por necessidade. E hoje nós sabemos muito bem, o mercado não respeita mais dia nenhum para ninguém, não é? E muitos não podem escolher mais ou ter garantido o seu dia de um descanso e também o seu dia de um culto a Deus. Trabalho, 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 muitas vezes por necessidade, sem dúvida que é o que o Evangelho aqui contrapõe à repreensão dos fariseus, não anulando o mandamento do Senhor, mas dizendo que a vida e a necessidade muitas vezes são mais urgentes. É muito fácil para nós que estamos de barriga cheia julgar, não é? A quem trabalha num dia que a gente acha que está determinado para o louvor de Deus, mas quem está com a barriga vazia não tem esse luxo, esse privilégio de ainda por cima ficar escutando as nossas acusações como se fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então são muitas e muitas situações nesse sentido, não apenas em relação então ao culto a Deus, mas há tantas e tantas outras situações onde, infelizmente, as necessidades básicas não atendidas, de um lado, gritam muito forte, e por outro lado, a ganância também grita forte e escraviza. Vejam bem, não é? Então nós temos que olhar com olhos de misericórdia, mas também, evidentemente, sermos alimentados no que é o direito do Senhor em nossa vida e não o transpassarmos tão facilmente. Às vezes não é nem por fome, né? Tem muitas pessoas, muitas famílias, desculpem, né, dizê-lo, mas que às vezes, eu vou para a chácara no fim de semana, né? E a missa fica para outro dia, quando der tempo, ou quando morrer alguém, que eu vou lá no 7º dia, né, no enterro.
também são situações, claro, que a gente tem que prestar atenção. Não nos é lícito abandonar a comunidade, a participação na Santa Missa do final de semana por qualquer banalidade, por qualquer divertimento, pelo meu bel prazer, né? Então, são todas situações que o equilíbrio, o discernimento, a misericórdia e também a fé devem caminhar lado a lado, se ajudarem mutuamente, portanto. Mas existe aqui, além dessa situação que causa essa passagem do Evangelho e as palavras de Jesus, lembrando que o próprio Davi, quando sentiu fome, pegou dos pães que eram proibidos para dar a seus companheiros ainda por cima. Mas lembra-os, Jesus, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Se nós recordamos o Evangelho de ontem, também os fariseus e mestres da lei estavam outra vez questionando Jesus e seus discípulos. Não fazem jejum, não fazem orações, não é? E Jesus lhes dá também uma resposta bem atravessada. Não se pode colocar o novo no velho, porque quem é velho e carcomido não aceita o novo e acha que o velho é sempre melhor, não é? Então aqui nós estamos diante de Jesus que está passando para uma nova aliança e declara-se a si mesmo com esta frase: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, além de declarar-se Deus, como Deus pode estabelecer novas coisas para nós, o novo, sem desprezar o que no antigo preserva o seu valor. Quando Jesus cita Davi e os pães da proposição que pega na casa de Deus para saciar a fome, existe também todo um pano de fundo nessa afirmação, não só então da necessidade, como já falamos, e também da sua divindade, como nós falamos, ele é Senhor, mas existe ainda um fundo importante, que é aquele que nós escutamos na primeira leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses. Outrora éreis estrangeiros, inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela sua morte em seu corpo mortal, para vos apresentar como santos, imaculados e irrepreensíveis diante de si mesmo, né? E permanecermos sempre firmes e inabaláveis na fé que recebemos por meio do anúncio do Evangelho, do qual ele foi feito ministro, servidor, anunciador, especialmente o sabemos para os estrangeiros, é por isso que ele coloca, éreis estrangeiros, agora reconciliados. Lembremos da polêmica campanha da fraternidade deste ano, né? De dois fez um só, quando se buscava tropegamente um diálogo maior também com os nossos irmãos de outras igrejas cristãs. Não é o ecumenismo, e que deu no que deu, ou seja, né, nós insistimos em nos separar. E aqui também, como no início da missa pedi, que nós pudéssemos rezar igualmente, tanto pela situação dessa inflação nossa galopante, que está tirando o pão das mesas, além da pandemia que já tinha causado tanto estrago e continua causando, mas também da nossa situação político-partidária, em que estamos divididos, eu diria até mesmo dilacerados como sociedade, cada um jogando pedra no outro e não aceitando qualquer tipo de diálogo. Se estamos acompanhando os noticiários, várias instituições, né, corporações estão pedindo que haja harmonia e respeito mútuo entre os poderes de nosso país, e isso também tem que acontecer em cada um de nós. Vejam bem que quando o apóstolo diz, éreis estrangeiros, mas agora Cristo vos reconciliou, reflete essa abertura ao novo que vem de Deus, a reconciliação. Mas também reflete
o que no Antigo Testamento, e é lembrado exatamente pelos apóstolos nas suas cartas, como o povo de Deus foi liberto da opressão e foi consagrado ao Senhor para ser, na sua presença, um povo régio, sacerdotal e profético, um povo escolhido para que o nome de Deus pudesse brilhar e chegar a sua bênção a todos os povos, como então, por meio de Jesus, do Evangelho, do apóstolo, acontece. O comentário de Jesus, então, a respeito de Davi, que come os pães consagrados, que só os sacerdotes podiam comer, reflete que em Jesus, então, este povo consagrado ao Senhor, ele tem dignidade régia como o de Davi. Nós estamos para transformar as nossas ações sociais e políticas em culto a Deus e não o contrário, como vem acontecendo. Nós somos um povo sacerdotal. Todos nós sabemos que pelo batismo se realiza em nós essa reconciliação com Deus e com os irmãos, e o nosso culto espiritual a Deus vai acontecer em nossas boas ações. Nós estivemos, nesse mês de agosto passado, outra vez recordando as vocações, o ministério, o serviço, o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio real do povo de Deus que adquirimos neste santo batismo pela graça de Jesus. Somos chamados, portanto, repito, a transformar as nossas realidades diárias, sociais e políticas em culto a Deus e não a outro ídolo, seja ele de direita ou de esquerda. Mas somos chamados a uma vida de fraternidade. Enquanto nós ficamos nos separando nos extremos, na polarização, Deus quer para nós uma vida de fraternidade, fratelli tutti, acertando sim nas opções políticas. Elas são caminho para isso, mas nesse momento atual, meus queridos, querer que um dos poderes públicos seja extinto não é a solução. Seja STF, seja presidência ou seja legislativo. É a democracia que deve, na discussão sim, mas principalmente no diálogo, proporcionar a todos nós uma vida de paz. Então nós somos um povo régio, sacerdotal e deve ser profético, anunciando aquilo que é de Deus e não o que é da nossa cabeça e da nossa ideologia. Então esperamos que esses dias e essas situações que vivemos da carestia e também dos conflitos, possamos contribuir para diminuir tudo isso, usando apenas aquilo que é do Senhor e não as nossas armas humanas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos a Deus, irmãos e irmãs, nossas súplicas.